Olá, bem-vindos ao canal Ideias com Planilhas Google, já em 2023. Aqui eu fiz uma capinha é, onde eu observando um sistema que eu criei, eu listei 13 coisas assim fundamentais, importantes entre fórmulas e funções, que a gente, sem o domínio dessas fórmulas barra funções, não vou dizer que não é só fórmulas, seria difícil de evoluir até onde eu gostaria de ter chegado. Isso é uma questão de o que é o evoluir para você dentro de uma plataforma, dentro de uma planilha. Afinal, uma planilha você pode usar só para fazer simples contas. Então, eu vou entrar aqui no CRM que eu criei, já tem um tempo, está disponível para a atalho ali, porque o evoluir para mim foi isso. Eu criei aqui, né? Esse é um está disponível para download. É um programa realmente, porque você chega aqui, você tem ícones, você tem fórmulas aqui, tá vendo? Onde ele traz resultados, fórmulas um pouco complexas. Aqui nós temos uma retaguarda do sistema, que é um administrador, que a gente puxa dados desse administrador e a gente alimenta o administrador e ele, como é que se diz? E ele alimenta. Bem, voltando aqui após o corte, bendito corte, eu posso ter um administrador. Nesse administrador, que pode ser eu que estou utilizando, ou qualquer pessoa, pode ser um chefe, pode ser um diretor. O que ele colocar aqui, por exemplo, eu posso colocar aqui Isaías indicador. Então, quando eu coloquei aqui, nessa outra planilha de administração, já existiu um import range aqui que trouxe para essa planilha aqui essa informação, que é a tabela base aqui. Então, aqui estão tudo que eu coloquei lá está aqui, entendeu? Tudo que eu coloquei lá está aqui. Tem tabela configuração, olha aí esse indicador aqui. Então, eu coloco no e coloco lá. Então, isso aqui, na realidade, se transformou em um sistema feito no Google Planilhas, tá? Então, eu cadastro clientes, tá? Posso preencher o cadastro aqui, posso salvar, ele vai colocar aqui. Automaticamente, ele vai jogar na minha tabela de clientes aqui, vai me jogar aqui uma tabela de status, né? Em seguida eu posso vir aqui e olhar o meu funil de vendas, que é coisas que quem é do marketing sabe, que é um funil de vendas, que é esse negócio aí. Eu tenho aqui também um arquivo morto, onde eu posso pegar as pessoas que eu não estou no uso, e pegar aqui, pegar uma pessoa, jogar para o arquivo morto, então quando vende eu posso tirar do meu arquivo. Então isso aqui para mim é o que eu gostaria, onde eu estava atrás, tá? Então, isso aqui é que eu chamo da evolução. Evolução é o seguinte: você cria um sistema que você só tem que ficar, como é que se diz assim, melhorando ele, transformando ele assim, botando ele mais, oh meu Deus, mais otimizado, às vezes melhorando as fórmulas, que nem eu fiz com a Array Fórmula, né? Então, isso para mim é deixar um sistema autossuficiente. Quer dizer, outra pessoa opera ela sem ter que ficar fazendo manutenção, sem ter que ficar chegando, abrindo colunas para o lado, abrindo linhas para baixo. Ele mesmo se abre, ele mesmo se monta, tá? Então, esse é o nível que eu falo aqui relativo a essas fórmulas que eu vou te falar, e não só fórmulas, como outras coisas também. Então, já que nós vimos aqui o que eu acho que onde eu queria mostrar com isso, nós vamos voltar agora para exemplificando as fórmulas que eu mais usei. Sem essas fórmulas barra outras coisas, eu não teria como chegar aqui, tá bom? Na autossuficiência de um sistema. Vamos continuar. Aqui é o primeiro vídeo da parte. Bem, aqui agora nós vamos ver a tal da nossa amiga query. O que é que essa query faz? Essa query é uma fórmula que ela tem uma flexibilidade muito grande. Ela é uma fórmula de pesquisa utilizando
uma linguagem SQL. Ela é muito flexível, muito tem uma curva de aprendizado muito grande, mas depois que você aprende ela, você deixa até de usar um pouco o filter, tá? Então, o que ela tem de boa, ela tem assim de mais complicado. Então, eu tenho dois vídeos aí no canal que a gente trata exclusivamente. Eu consegui 100 maneiras de usar, diferentes maneiras de usar essa tal dessa fórmula query. Essa query me ajuda muito como bases. É bem complicado no começo você fazer ela com a data, para você colocar ela pesquisando entre datas, né? Então você tem que usar várias artimanhas para que essa query funcione. Então essa query é muito legal, muito interessante, a fórmula mais interessante que eu vi dentro do Google Sheets, em matéria de me trazer resultados. Agora, prosseguimento SANIF e SANIFs. Eu utilizo muito somas, só que soma com uma condição ou soma com mais de umas condições, né? Então nós estamos vendo no exemplos aí que eu usei dois SANIFs, né? Na realidade, eu era para ter botado o SANIF em cima e SANIFs embaixo, mas é basicamente isso. Somar é legal, mas somar com condição e com condições é muito melhor, te dá resultados muito melhores. Tá bom? Você não precisa ficar fazendo muita gambiarra. Então, SANIF barra SANIFs é muito utilizado nas nossas planilhas hoje em dia, tá bom? A próxima é CONTIF e CONTIFs, que é a mesma coisa, a mesma base do SANIF. Simplesmente ele conta com uma condição ou conta com mais de uma condição. Então, é altamente interessante. Eu uso count também sem condições, às vezes eu uso, mas também esse countif está muito presente nas coisas que eu fiz. Countif e countifs, que às vezes é mais de um parâmetro para você fazer a contagem, contar por uma determinada função, tá? Essa função testa, que se botei ali formatar, é interessante porque você transforma, às vezes no lugar de você apresentar simplesmente um número para o teu cliente, para o teu usuário, você vai apresentar um texto seguido de um resultado. Só que esse resultado, ele tem que ser formatado. Então eu formato esse resultado com R-cifrão, com data, com mês e ano, com somente ano, né? Então ela está muito intimamente ligada a uma concatenação, que é um texto, um label, seguido de quê? De um resultado de uma fórmula formatada. Tá? Então nos exemplos aí nós temos, parece meio louco, mas é isso que acontece no nosso dia a dia. A gente dá essa informação para o cliente, vamos dizer assim, mais especificada. Import range é uma fórmula que ela não deveria nem se chamar import range, sim vincule range. Ela vincula dados de outra planilha para a nossa planilha. Então, nós vimos aí na frente que eu tinha uma planilha de administrador e no administrador eu colocava os dados. Eu entrava com os dados e eu puxava desses dados através desse import range, fazia uma vinculação com a minha planilha de trabalho com uma planilha de retaguarda. Quem trabalhou com o sistema deve ter visto isso, tá? São tabelas diferentes, bancos de dados diferentes. Então, essa planilha é fundamental e ela ajuda a diminuir também o tamanho das planilhas, para você divida em várias planilhas os seus dados para não ficar lento. Então, essa import range, ela busca dados de outra planilha, só que vinculando, você não consegue mexer na outra. Ifs é condições. Se alguma coisa, faça alguma coisa. Se não, faça outra. É o if, né? Então, ali nós temos no exemplo, se a M1 for blank, você não faça nada. Caso contrário, você diminua a M1 de K1 e vai embora. E isso é um if. Agora tem um ifs também. Se algo for alguma coisa e algo for outra coisa, você faça isso. Se não, você não faça. Então, você pode ter várias condições, né? A gente usa muito o if e às vezes o ifs, né? Então, é isso aí. VLOOKUP PROC-V, isso aí todo mundo conhece do Excel, é uma fórmula que puxa resultado baseados em uma condição. Eu hoje só uso em conjunto com
o if erro e o array fórmula, tá? O if erro nós vamos ver, o array fórmula também, mas é uma fórmula que eu já não uso ela separada, eu uso ela somente fazendo com que ela se projete para baixo, me trazendo relatórios legais, fantásticos, muito personalizados, tá? Então, esse VLOOKUP em inglês, PROC-V em português, quer dizer que essa importantíssima fórmula, desde o começo do Excel, acompanha a gente. Então, ela está presente aqui também. A Array Fórmula é aquela fórmula tipo query. Ela é bem difícil de você pegar, mas depois que você pega, ela simplesmente faz a tua planilha voar. É uma fórmula de matriz que projeta ela mesma para baixo. Ou seja, no lugar de 1000 fórmulas de soma, poderemos ter somente uma fórmula. No começo foi assim, foi bem complicado para me pegar, tá bom? Mas a gente pega sim. A gente pega. Imaginemos que hoje tem alguma coisa que faz uma conta de mil colunas, multiplicando. E quando você tiver 10.000, 20.000 e assim vai, tá? Então, você aprendeu o Array Fórmula, apesar de ser um pouco complicado de entrar na cabeça da gente, é fundamental quando as suas planilhas ficarem muito grandes. Afinal, uma planilha na nuvem. Nós temos que economizar recursos e ela é o melhor economizador de recursos que eu vi. Index Match, ela é um pouco parecida com PROC-V VLOOKUP, só que eu uso elas para trazer resultados, assim, pesquisas comuns. Eu quero saber só um telefone de um cliente X, eu uso o Index Match. Eu quero saber o endereço só daquele cliente. Eu quero saber o nome da mãe e do pai só daquele cliente. Então eu uso esse Index Match, que conforme nós vemos aí, ladeado pelo if error, ele faz uma pesquisa na tabela clientes trazendo algum resultado, né? If error basicamente eu uso em toda a fórmula que eu tenho, porque ele, quando dá algum erro, ele apresenta um espaço vazio ou uma mensagem personalizada. Então aí eu uso o if erro, ou seja, se der algum erro, que às vezes não é um erro, é uma mensagem que o Google Sheet te dá, ele te dá um espaço, ou te dá uma mensagem personalizada. Isso aí é direto, uso direto if erro em praticamente todas as minhas fórmulas, para ficar uma coisa profissional, não ficar aparecendo aquele arroba, tralha, arroba, ou tralha div por zero, né? Então, esse if erro é uma coisa que você tem que colocar constante nas suas planilhas, tá? Para que ela fique com uma cara de sistema. Filter sort é uma das primeiras fórmulas que eu aprendi junto com o SUNIF. Eu não sabia o query foi bastante tempo para me pegar. Então, a lógica é o seguinte, você tem que trazer o resultado, não tem? Então, traga com filter. Traga com filter, depois você se vira no query. Eu fiz muito isso, trouxe com filter, tá bom? O sort, eu fazia uma junção, você pode ver que está aí o sort, porque eu trazia com a coluna que eu queria, em ordem com a coluna que eu queria. Então ele é muito interessante enquanto você não domina o query. Depois que você domina o query, você vai esquecer um pouquinho do filter. Mas ele é muito para filtragens comuns. Agora eu já percebi que o query é muito mais rápido que o filter. Eu fiz isso em testes com 50.000 registros. Então o query realmente é bom. Enquanto não temos query, nós vamos de filter sort, porque ele tem um pouco menos de flexibilidade também, tá? Mas ele no começo, nossa, me salvou. Fiz relatórios com ele que fazer um relatório com ele com data é muito melhor. Outra coisa é aqui que é a ponte, é o gás, Google App Scripts, tá? Se você chega uma parte que você fala assim, agora eu não consigo avançar daqui somente com fórmulas, eu tenho que ir para essa coisa aqui chamada programação. Então, é uma linguagem própria do Google e chama-se Google App Scripts e você vai ter que, se você quiser ir para outro patamar, você vai ter que aprender ela. Eu sei ela, faço meus aplicativos com ela, mas não consigo passar ainda. O negócio pega porque é uma linguagem de programação, JavaScript aperfeiçoado, montado para interagir com a planilha do Google, né? Google Sheets, com o Google Docs, com o Gmail, ela interage com acho que todos os aplicativos do Google, com a agenda, com o Google Maps, então, quer dizer, é muito legal, só que a curva de aprendizado é bem difícil.
E como sempre, tem muita coisa mais lá fora, na linguagem, na língua estrangeira. Outra coisa, é tudo em inglês, tá? Aí dentro não tem nada de língua portuguesa, não. Por isso que eu me acostumo a usar minhas fórmulas em inglês. Porque quando eu cheguei aqui, eu tive uma certa, vamos dizer assim, facilidade com os nomes em inglês, né? Então, esse é o gás que a gente chama aí, ou Google App Script, tá? Uma linguagem de programação do Google interna. Tem uma ideia própria, totalmente na nuvem. Você programa aqui, aparece em qualquer lugar. E outra coisa é a gente montar os nossos dados como tabelas. Então, o que acontece? É claro que isso aí só fica disponível, você chega nesse nível quando você domina o Google App Script. Porque como é que você consegue ficar lançando uma coisa, criando uma outra tabela, vinculando, né, como se fosse um banco de dados, só se você dominar a programação. Então, aí você já está num nível de criação de aplicativos mesmo, tá? Quando você chega no nível de criação de aplicativos, aí você já está mandando que uma parte programada faça aquele cadastro e automaticamente faça o outro. Você não fica aqui digitando aqui, você digita num outro formulário que você preencheu e através de uma lógica do Google App Script você joga nessa tabela aqui. Então, é mais uma evolução, tá? Que eu fiz, que eu consegui. Também a curva de aprendizado é bem alta, mas nós estamos aí para isso, tá? Nós estamos aí. Qualquer dia eu vou começar a passar, mas é aquilo, né? Eu tenho que primeiro aprender para depois explicar, porque explicar não é tão fácil que nem fazer. Por isso que tem muita gente que sabe, mas não tem tanta gente que explica, né? Afinal, é passar e a distância ainda. Então, isso aí foram as coisas assim interessantes que eu achei que deveria colocar aqui nesse primeiro ano.